É tromba, meu amigo. É tromba das grandes. O Santos ontem venceu de 3-1 do Corinthians. Chegou a 31 pontos. Olha o aproveitamento do Santos. 38%. 38,27% mais precisamente. Se tu projetar esse aproveitamento continuando daqui para o final da Série A, o Santos vai chegar a 44 pontos. Ou seja, para escapar, tem que fazer os 45 pontos mágicos. O sarrafo voltou a subir. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O Vitória tem 25 pontos em 27 jogos. Restam 11 jogos para o Vitória, contando o jogo de hoje. 33 pontos para disputar. Dos 33 pontos que o Vitória vai disputar, o Vitória precisa conquistar 20. Tá, vamos arredondar um pouco mais a matemática. O Vitória precisa ganhar pelo menos 6 jogos dos próximos 11 que vai disputar. 6 jogos e empatar 3. Seria mais ou menos essa a matemática. Ou ganhar 7 partidas, para chegar a 46 e ter um alívio maior matematicamente falando para garantir a permanência. Você aí acha que o Vitória, que conquistou até o momento no campeonato 5 vitórias em 27 jogos, vocês acham que em 11 jogos o Vitória vai ganhar mais do que ele ganhou em 27? Eu acho quase que impossível. O cenário, ele é periclitante, é desesperador e é desanimador. Sendo bem sincero, podem me chamar de torcedor Nutella, torcedor modinha. Ah, então não é torcedor raiz de arquibancada que vai para todos os jogos. Pode me chamar, irmão, fique à vontade. Mas eu acho que o resultado de ontem da vitória do Santos deve ter tirado uns 3 mil do Barradão. O torcedor do Vitória pensava, porra, se o Santos perder do Corinthians, continua com 28. Se o Vitória ganhar no Bavi, vai a 28. Já iguala a pontuação do Santos e encosta na galera ali. Mas aí o Santos ganha, vai a 31. Aí a tal da areia movediça tem que ganhar do Bahia para depois, na outra rodada, ter a possibilidade de encostar. Não é nem de passar o Santos, porque pelo critério de número de vitórias, a distância do Vitória para o 16º são de 3 rodadas. O Vitória tem 3 vitórias a menos em relação ao Santos. Então é a tal da areia movediça. É um cenário que o Vitória vai cair para a Série B, gente. É só questão de tempo. Não só o Vitória, como o Fortaleza, o Juventude e o Sport. Nenhum desses aí teve o seu rebaixamento ainda decretado matematicamente. Mas é o tempo que vai provar isso. E se o Vitória ganhar hoje, eu não vou mudar o meu discurso, não. Eu só vou mudar o meu discurso se o Vitória sair da zona do rebaixamento em alguma rodada, ou se ele encurtar a distância para que em alguma rodada ele tenha a possibilidade de sair. Há quanto tempo que o Vitória está afundado na zona e mesmo se ele vencer o jogo ele não sai da zona? Já tem umas 4 ou 5 rodadas pelo menos. E a tendência é essa daí daqui para o final do campeonato. E só para passar um pente fino aqui nas probabilidades de permanência e de rebaixamento, o Sport chegou à marca de 99,22% de chance para cair. Cara, pelo amor de Deus, a distância do Sport para o 16º é de 14 pontos. Faltando 12 jogos para o Sport. Esquece, já foi. O Sport ele tem que ganhar 10 dos 12 jogos que lhe restam. Aliás, 12 não, né? 11 agora, né? Tem que ganhar 10 de 11. Esquece, já foi. O Juventude chegou à marca de 86,8% de chance para cair. O Fortaleza 84,5%. O Vitória tá com 81,5%. Não jogou ainda na rodada. Se vencer, a chance do Vitória cair vai diminuir. E a chance do Vitória permanecer vai aumentar um pouco. Mas não vai ser ainda uma vitória para ter um grande salto do Vitória na tabela ou de probabilidade para melhorar o cenário. Não, não vai ser isso. Vai ser, ó, ainda tô vivo aqui. É isso. É o recado que o Vitória vai passar. Eu ainda tô vivo. Eu ainda estou respirando por aparelhos. E olha a probabilidade do Santos de cair para a Série B. 13%. 13,9%, né? Eu vou exagerar aqui um pouquinho nos números, tá? 70% de distância. A distância ali, né? Do 17º pro 16º. É um absurdo, gente. O Campeonato Brasileiro tá praticamente sacramentado na 27ª rodada. Como eu já venho falando para vocês, eu não enxergo bola, elenco, desempenho, treinador, sequência, tabela, pontuação. Eu não enxergo nenhum elemento hoje, no dia 16 de outubro, às 10h30 da manhã, para colocar o Vitória fora da zona. Ou para colocar algum time fora da zona, Santos, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Ceará. Eu não consigo enxergar nenhum elemento que coloque algum time fora do Z4 para entrar na zona do rebaixamento, nem que seja na última rodada. Eu não consigo olhar dessa forma. Para mim já foi. O Campeonato Brasileiro está praticamente sacramentado. Eu tô trazendo toda essa introdução porque tá muito voltado pro jogo de hoje de Vitória e Bahia, né?
A tabela, a rodada pro Vitória foi péssima, porque o Santos ganhou, acabou, foi horrível. Ah, mas o Inter perdeu, pelo amor de Deus, gente. Tá com 32 pontos, então, na prática, tá sendo horrível a rodada pro Vitória. E aí vamos complementar, menos mal pro Vitória, vamos dizer assim, que o Fortaleza perdeu do Vasco por 2-0. E aí o Fortaleza permaneceu na 18ª colocação com 24 pontos. O Juventude joga hoje contra o Fluminense no Maracanã, mas não deve ganhar também, deve perder mais um jogo. E aí, vou linkar aqui agora o Bahia rapidamente, tá? Mais tarde, quando terminar o jogo, a gente traz análise pós-jogo profunda e análise também da projeção para permanecer na Série A. Isso é um papo mais pro vídeo da noite depois do jogo, né? Que por sinal, 9h30 da noite na quinta-feira é sacanagem, né, irmão? Botar esse Bavi de 9h30 da noite é um crime praticamente. Bom, o Bahia, a rodada pro Bahia também não foi boa, não. De certo modo, tem um ponto positivo, que o Botafogo perdeu pro Flamengo por 3-0, porém já previsível, mas o Mirassol ganhou mais uma, chegou a 49 pontos e criou saldo, né? Meteu 3-1 no Internacional. E eu vou trazer uma informação aqui para vocês. O Mirassol, dentro de casa, no Maião, tem 32 pontos. Isso mesmo. Se você pegar apenas a campanha do Mirassol dentro do Maião, o Mirassol estaria na 16ª colocação. Aliás, 15ª colocação. Que bizarro, cara. 15ª não, 15ª colocação, na frente até do Internacional. Pelo critério, 14ª na verdade, né? Porque aí o Inter seria o 15º. Porque pelo critério de saldo de gols, o Mirassol tá na frente do Internacional. Que bizarro, velho. E obviamente teria 7 pontos a mais do que o Vitória, 8 pontos a mais do que o Fortaleza, 9 pontos a mais do que o Juventude e 15 pontos a mais do que o Sport. É surreal, cara, essa campanha do Mirassol. E aí o Mirassol abriu 6 pontos pro Bahia e 6 pontos pro Botafogo. É como a gente já vem falando. Eu já venho falando isso há umas 5 rodadas. Cara, eu tenho que admitir, o Mirassol ele vai se classificar para a próxima Libertadores. A dúvida é, vai ser no G4 ou no G6? Vai ser para pré-Libertadores ou vai ser na fase de grupos de forma direta? Esse é o ponto de interrogação. Até porque deve abrir um G7 e um G8 e o Mirassol tá abrindo 11 pontos para o 7º colocado, restando 10 jogos para uns, 12 jogos para outros, 11 jogos para uma outra galera também. Então o Mirassol tá criando uma gordura muito significativa e deve beliscar a vaga na Libertadores. E aí, só pra eu pegar o gancho aqui do Mirassol rápido, tá, gente? Olha os gols do Mirassol, velho. Tudo dá certo. Olha esse frangaço que o goleiro do Inter toma, gente. Ele bota a bola pra dentro do gol. Uma finalização simples. Só era o goleiro encaixar. Ele consegue espalmar a bola, botar a bola pra dentro do próprio gol. Tudo dá certo pro Mirassol. É impressionante. Além do time ser bem treinado e tal, montou um elenco dentro das suas limitações, do seu orçamento financeiro, beleza. Mas tudo dá certo pros caras, pô. Pra mim, é um ponto muito fora da curva que a gente ontem tava debatendo isso. Ah, Heitor, o Mirassol, ele se planejou pra isso. Se planejou porcaria nenhuma. Aí foi até comparado com o Leicester, né, de 2016, que foi campeão da Premier League. Cara, aquele Leicester teve já vários jogadores que saíram para suas seleções. Riyad Mahrez, N'Golo Kanté para França, Mahrez para Argélia, Drinkwater para a seleção inglesa, Morgan para a seleção da Jamaica, Kasper Schmeichel para a seleção dinamarquesa, Vardy para a seleção inglesa, Okazaki para a seleção japonesa, Ulloa também. Então você tem 7, 8 jogadores que foram para as suas respectivas seleções. Quantos jogadores do Mirassol são cogitados para ir para a seleção brasileira ou, sei lá, Paraguai, Argentina? Nenhum, gente. Porque o time é limitado, mas tudo dá certo, tudo funciona, é impressionante. E aí o Mirassol faz 1-0, toma um empate, mas faz o 2-1 no bonito gol de Reinaldo, que tem 10 gols na Série A, bizarro. E mais uma falha de Antony, que não conseguiu cobrir bem ali o canto da barra. E Reinaldo, naquela sua comemoração tradicional, muito bonita por sinal, só que não, Reinaldo foi muito inteligente na jogada. Ele percebeu o espaço entre Antony e a barra, e ele finalizou muito bem e fez o 2-1 pro Mirassol. E o 3-1, mais uma falha bizarra de Antony, ó. Não dá pra tomar um gol desse, viu, goleirão? Foi adivinhar o canto, tá de sacanagem, meu irmão. Não dá pra falar que foi um frangaço, mas foi uma falha. Se fosse Rocher, talvez o jogo terminaria em empate, talvez. Enfim, no final das contas, o Inter foi atropelado pelo Mirassol e o Mirassol mereceu vencer a partida. Mas é impressionante como tudo dá certo pro Mirassol, tá, gente? É surreal. Bom, o Galo empatou contra o Cruzeiro por 1-1. Como a gente já trouxe aqui, o Galo chegou a 33 pontos em 27 jogos. E teve também o Palmeiras que venceu do Bragantino por 5-1 e é o líder da Série A. Essa é a régua geral passada aqui na tabela de classificação. Pro Bahia, se o Bahia ganhar, ele vai a 46.
E se o Fluminense tropeçar, ele pode abrir uma gordura interessante para o sétimo colocado. E uma gordura de 3 pontos para o Botafogo, né? E ficando com um jogo a menos. A rodada pode até terminar sendo boa. Para isso, o Bahia vai ter que vencer hoje no Bavi. E é com essa introdução que a gente vai agora falar um pouco mais sobre esse Bavi, trazer as prováveis escalações e o retrospecto recente entre Bahia e Vitória no Barradão. Se me chamar, eu vou. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, vamos lá. Retrospecto em 2025. Quantos Bavi aconteceram? Beleza, vamos pegar aqui Campeonato Baiano. Os jogos das finais, né? O Bahia ganhou na Fonte Nova 2-0 e o jogo na volta no Barradão foi quanto? 1-1. E o Vitória jogou muito mais do que o Bahia. Ah, Lulu, o Bahia jogou com o regulamento embaixo dos braços e tal, beleza, para segurar um empate, ou se perder por 1-0 seria campeão de qualquer forma, e por isso que o Vitória jogou muito mais. Beleza, é um ponto de vista que faz sentido, mas o Vitória jogou muito mais e quase fez o 2-0 com baralhas na reta final do segundo tempo. Mas aí, Kaique foi lá, empatou a partida e o jogo terminou 3-1. Nos últimos minutos, Kaique sacramentou o título do Bahia. Mas assim, o Bahia não jogou bem naquele Bavi. Foi uma atuação muito mais apática e, entre aspas, covarde do que deveria ser. E o Vitória se impôs também no Barradão, né? E quase até levou a decisão para os pênaltis. Aí vamos pegar agora o retrospecto recente, né? O último Bavi que aconteceu na Série A. O Bahia ganhou 2-1, mas naquele sufoco, né, e tal, na reta final do segundo tempo, não foi um jogo fácil para o Bahia na Fonte Nova. O Vitória entregou muitas dificuldades, inclusive poderia até virar o jogo. O Bahia faz 1-0, o Vitória empata, quase que vira com o Renato Kaiser. Mas enfim, no final das contas acabou perdendo o jogo também. No detalhe, a moeda acabou caindo pro Bahia no Bavi também. Jogo de expulsão para lá, para cá, enfim, teve gol ali no final de Michel Araújo. O Bahia venceu o jogo. E aí vamos lá. O retrospecto ele leva em conta que o Bahia deve vencer o Bavi de hoje? Fica o ponto de interrogação. Será? Porque o jogo é no Barradão. O ponto é, o Bahia tem o melhor elenco, ok. Mas o Bahia não joga nada fora de casa. É um outro Bahia jogando fora de casa. Qual foi a última boa atuação do Bahia fora de casa? Tem mais de 3 meses, gente. Foi lá em junho contra o Bragantino. Que o Bahia faz 3-0 e com vaga para mais, com vaga para 5. Porque teve um jogador a mais com 10 minutos do primeiro tempo, que Hurtado foi expulso. Então, assim, é um time que fora de casa é muito inconstante em relação aos resultados e ao desempenho. É um time constante, joga mal sempre. Às vezes escolhe o resultado pela qualidade de grupo que o Bahia tem, às vezes não consegue. Às vezes é até goleado, como tomou de 5 do Mirassol. Então, assim, qual é o Bahia que a gente vai ver hoje no Barradão? É o Bahia da Fonte Nova, que venceu do Flamengo? Que venceu do Palmeiras? Que venceu do Botafogo? Ou é o Bahia fora de casa apático, que tomou 5 do Mirassol, que jogou mal contra o Sport, que empatou contra o Retrô? E por aí vai. Então fica esses pontos de interrogação, não tem pra onde correr. Por isso que eu nem consigo apontar um favoritismo claro e amplo pra ninguém hoje. Se o jogo fosse na Fonte Nova, Bahia era favoritaço. Ou bem favorito, vai. Mas o jogo é no Barradão. E no Barradão o Vitória gosta de aprontar. Então não dá pra colocar o Bahia como super favorito pro confronto de hoje não, tá? Lógico, se a gente for pegar o momento na tabela, porra, o Bahia tem muitos mais pontos do que o Vitória. São 18 pontos de diferença, o Bahia tá brigando por Libertadores, o Vitória tá virtualmente rebaixado, óbvio. Mas é Bavi. Eu tenho que respeitar a instituição Bavi. Bom, vamos para as escalações, tá? E o Bahia tem muitos desfalques, né? Como sempre, a gente já sabe que Caio Alexandre não vai jogar, Mingo não deve jogar, Eric Puga não vai jogar, e companhia. O Bahia vai estar com 5, 6, 7 desfalques. Juba não vai jogar. São titulares absolutos que eu tô citando aqui no vídeo. E isso naturalmente diminui a capacidade do Bahia de vencer o jogo de hoje. Então é aquele jogo do tudo pode acontecer, irmão. Bom, vamos lá. O Vitória vai com o Lucas Arcanjo no gol, Camutanga, Edu, Zé Marcos no trio de zaga, segundo o GE. Ramon e Raul Cáceres nas laterais. Baralhas e Ronaldo na dupla de volante. E aí ficaria meio que um falso 3-4-3, né? Com Aitor Cantalapiedra, Eric e Renato Kaiser lá na frente. E o Bahia, Ronaldo no gol, Gabriel Xavier, David Duarte, Santiago Ares e Iago Borducci. Azevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro,
também não vai poder jogar o jogo de hoje. Isso naturalmente cai a capacidade do Bahia de criação de oportunidade. Sanabria, Ademir e Thiago. Esse é o provável Bahia para o jogo de hoje. O William José também não vai jogar. É mais um desfalque, pô. O Bahia tem muitos desfalques para o jogo de hoje. Por isso que isso pesa um pouco na análise também. Ó, William José e Gilberto suspensos. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Eric Pulga, Mingo, Juba e João Paulo no departamento médico. São 8 desfalques, pô. É muita coisa, é quase que um time inteiro. E todos eles têm boa qualidade para jogar em altíssimo nível na Série A. Então isso naturalmente aumenta a chance do Vitória ganhar o jogo de hoje. Até porque o segundo tempo, o Bahia não vai ter muitas peças para entrar e decidir mudar uma partida. Não vai ter. É Caulia que vai mudar o jogo? É claro que não, gente. Então assim, torna um Bavi meio que imprevisível hoje lá no Barradão, né? Não vou me surpreender nem um pouco se o Vitória ganhar, tampouco se o Bahia ganhar também não vou me surpreender. Como é que vai ser a postura do Bahia? Vai ser de transição? Dá a bola pro Vitória, explora o desespero do Vitória de ter que vencer o jogo de todo jeito, explora a velocidade com Sanabria, Ademir, Thiago, pode surtir efeito, acho que pode ter uma estratégia interessante. Até porque o Bahia tem muita velocidade e muita capacidade de drible na transição com os dois pontas, Ademir e Sanabria. E pode ser importante no poder de definição de Thiago. E o Vitória vai ter que se expor, né? Um pouco mais, não tem pra onde. Acho que não deve jogar de forma relativa, retranqueira, não. Tem que tentar se impor no Barradão e tem que tentar vencer o jogo a qualquer custo, tá? Sobre o mano a mano que eu trouxe aqui pra vocês, o checkzinho é que um é melhor do que o outro no mano a mano, tá, gente? Eu coloquei 8-3 pro Bahia. Quem ganharia no mano a mano? Lucas Arcanjo. Meu trio de meio campo seria com Azevedo, Jean Lucas e Baralhas. E de centroavante, Renato Kaiser. Eu não sou fã de Nestor, apesar de que sim, ele vem evoluindo nos últimos jogos. Foi importante, sem dúvidas. Quem quiser colocar um trio de meio campo com Azevedo, Jean Lucas e Nestor, não vou condenar. Mas ainda pela regularidade na temporada, eu iria um pouco mais de Baralhas. Eu sei que são características bem diferentes, mas enfim, é a minha opinião. E é isso. E assim, Ronaldo diminuiu esse gap, viu? A disparidade um mês atrás de Ronaldo e Arcanjo era até significativa. Arcanjo estava muito melhor do que Ronaldo, mas de um mês pra cá, Ronaldo vem fazendo a diferença também e vem pegando muito na meta do gol do Bahia. Mas ainda assim, pela regularidade na temporada, eu iria de Arcanjo. E de centroavante, Kaiser pela razão óbvia, né? Thiago é o banco de William José, Kaiser é o titular e tem mais gols na Série A, porque jogou mais jogos também. Bom, aí o jogo é no Barradão, então botaria mais xuxas em Kaiser. É um bom centroavante. Bom, rapaziada, é isso. Palpite do GE Rapidez. 3 votos para a vitória do Bahia, 4 votos para o empate e 1 voto para a vitória do Vitória. Se eu fosse redistribuir isso aí, eu colocaria... Vamos falar de probabilidade? Eu colocaria 40% para o empate, 30-30. 30% para a vitória do Bahia, 30% para a vitória do Vitória. Acho que é um confronto do tudo pode acontecer de fato hoje lá no Barradão. Tudo, absolutamente tudo. Bom, rapaziada, é isso. Abraço pra todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, todos e todos, ativa o sino e é isso. Valeu!